Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Se eu não estiver enganado, se eu não perder as coisas, é o 16º episódio do nosso Lookcast. E eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu precisei anotar aqui o currículo dele. Ele é administrador, casado com a dona Silvana, pai de duas princesas, a Alice e a Clara. E resumindo tudo isso, ele é o mestre de uma técnica que eu digo, tem que ter muita coragem no interior de Alagoas. Você um mestre de buttercream. Eu recebo aqui com muita honra e muito prazer Arthur Cavalcante, que finalmente, depois de muita tentativa, a gente conseguiu ficar de frente, né? Marcar. Pessoal, a gente fez uma prévia aqui que eu disse, para de falar porque a gente tem que ligar os microfones e as câmeras, porque todo mundo precisa escutar a história desse cara. Eu escutei um pedacinho aqui. Eu tô super curioso e eu acho que hoje vai ser um papo muito especial, muito inspirador, porque a história dele é uma história que vale a pena você assistir aí esse episódio até o final. Arthur, muitíssimo obrigado. Imagina. Porque a sua cidade deve ter uns 150 km daqui. Né? 170. 170 2 Peneira. horas de viagem. 2 horas de viagem para estar aqui, assim, não tenho palavras para agradecer. Hoje nós estamos gravando num sábado à tarde, onde você poderia estar com a família no shopping, curtindo, passeando, mas né, fechamos aí topou essa brincadeira de a gente estar aqui batendo papo. Eu sempre digo o seguinte, todas as conversas que eu tive aqui, todas elas sensação, elas deixaram muito aprendizado, muita inspiração. Porque assim, é muito fácil as pessoas verem o Arthur hoje. No Instagram e dizer assim, pô, Arthur tá de boa, tá tranquilão, foi fácil onde ele chegou. E cara, eu acompanho você não tem muito tempo, não tem muito tempo. E assim, o histórico que eu faço seu é uma coisa muito meteórica, onde você chegou num curto espaço de tempo dentro da confeitaria, uma coisa assim bem que eu não consigo ver em outra situação. Pelo menos até agora, enquanto eu estou sentado aqui, as pessoas que sentaram aqui. Mas eu quero puxar isso lá de trás, né? Pra gente puxar essa história, fazer essa linha do tempo lá atrás, assim, até chegar onde a gente chegou hoje. Então, assim, como é que o Arthur e a confeitaria se cruzaram? Se lá atrás, pequenos, você já tinha contato com isso? Conta a sua história. Tem uma galera aqui, né, que o Conselho Tutelar nunca assista esse nosso podcast, que a maioria da galera aqui foi explosão infantil. Trabalho infantil. Eu não sei se esse foi o seu caso. Não foi tanto assim, não. Embora tenha sido da infância que começou essa história com... Na verdade, não a história com a confeitaria, mas a história com a arte. É de muito cedo. Então... Tudo começou de uma tentativa de encomendar um bolo, né? Na verdade. Quando iniciou a pandemia, nós iniciamos a confeitaria em 2020, meio à pandemia, lockdown. Vamos fazer 3 anos. 3 anos. Vamos completar 3 anos em julho, para ser exato, do lançamento da marca Arthur Cavalcante. Aconteceu que quando a gente começou naquele lockdown, aquele fechamento de porta, todo mundo entrando em casa... Só que eu não queria deixar de festejar os aniversários das minhas filhas. A Alice em janeiro, o meu e de Clara no mesmo dia 5 de maio. E Silvane no dia 5 de junho. E aí, o de Alice, a gente fez aniversário em casa, eu preparava a mesa, decorava, tal, contratava bolo, doce, e fazia festa em casa e transmitia via Zoom. Para que a família que estava ali distante curtisse com a gente e eu pudesse gravar aquilo ali e ter uma recordação daquele momento. Se adaptou àquele momento daquele... Exatamente. E aí fiz o meu e o de Clara. Quando chegou no de Silvane, eu fui fazer a mesma coisa. Em junho. Só que quando eu fui encomendar o bolo, eu tive a negativa de que não tinha mais vaga para a confeiteira que eu queria. E era, na época, a melhor confeiteira da cidade que eu queria que fizesse o bolo. Sim. Com 15 dias de antecedência, ela não tinha vaga. Nossa. E aí, eu disse, cara, aquilo me deixou tão chateado, que eu disse, eu vou fazer esse bolo. Aí o pessoal pergunta, Arthur, mas como você tem a ideia de fazer bolo? Porque se você nunca tinha feito bolo. Sim. Realmente, eu nunca tinha feito bolo.
Mas eu sempre gostei muito de cozinha, de fazer da cozinha quente, né? Tá. De fazer prato, fazer as comemorações com o Silvani, sempre fazia uns pratos elaborados, gostava de empratar, etc. Fazer coisa arrumada. Mas nada com gastronomia. Nada com Tudo gastronomia. autodidata e Tá. Olhava o que queria fazer, às vezes eu ia no supermercado, ficava olhando as prateleiras, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um arroz negro aqui, vou pegar um camarão ali e curioso. Montava ali. Ia provando, testando, tinha um pouco de experiência sobre paladar, a gente tem um paladar para fazer os testes, né? Então, e aí eu disse, eu vou fazer esse bolo. E aí o pessoal, Arthur, como é que você vai fazer bolo do aniversário de Silvani? Você nunca fez bolo na vida. Eu disse, pode deixar que eu vou fazer. Aí comecei a caçar na internet. Conhecimento. Eu disse, eu vou atrás de conhecimento primeiro. E onde que a gente vai? No YouTube, né? Lógico. Vídeos de YouTube, comecei a procurar. A gente tinha receita caseirinha de bolo em casa, mas sempre era uma receita de Silvani, não era que ela tinha anotado no caderninho de receita dela. E aí eu disse, vamos fazer. E aí fui atrás de receita de chantininho, fui atrás de técnicas de chantininho, comecei a assistir. Não era também assim, vamos lá. Tô entendendo um pouquinho o seu perfil. Não queria também fazer qualquer bolo. Não queria fazer qualquer bolo. Tá. Não. Tinha que ser alguma coisa... Tá. Aí vai o perfil do... Então eu fui estudar técnicas e mais técnicas antes de fazer o bolo. Fiz teste de chantininho antes, peguei chantilly, gelei, bati, fiz tudo antes. Testei, borrifei glitter, fiz o que... Comprei tudo que tinha nas aulas, comprei na loja, o que tinha nas lojas e fiz. E aí eu fiz esse bolo, pedi na época eu conheci uma pessoa de personalizado, pedi uns topos, umas coisas de papelaria que eu não... Mandei cortar e disse, eu quero isso aqui, exatamente nesse tamanho. Porque eu também já mexi com Corel, então eu proporcionalizei com o Corel. Certo. E disse assim, você faça desse mesmo tamanho, desse mesmo jeito. Pronto, cortou tudo. Fiz o bolo. Fez o aniversário, batendo parabéns, publiquei o bolo. Quando publiquei o bolo, aí as pessoas... Arthur, que bolo lindo. Foi um bolo da Mulher Maravilha, que eu botei, o tema foi Mulher Maravilha. Você tem registro, pelo amor de Deus. Tem. Aí eu falei, foi o bolo da Mulher Maravilha. Aí o pessoal, Arthur, que bolo lindo. Onde foi que você encomendou? Aí eu disse, fui eu que fiz. Arthur, deixa de mentira, que não foi você que fez o bolo. Fui eu que fiz o bolo, minha gente. Tá de onda comigo. Fui eu que fiz o bolo. Mentira, você nunca fez bolo na vida, nunca conseguiu fazer um bolo, nunca fez nada. Eu disse, mas fui eu estudei, corri atrás e fiz. Aí o povo começou, que coisa linda, parabéns, não sei o que e tal. No momento que começou aqueles elogios na rede social, aí minha cabeça de administrador deu um estalo, né? Disse assim, se... Não, aqui pode. Falei palavrão, eu sou desse, vou liberar. Eu também. Libera-se sem querer. E aí eu comecei a pensar, poxa, se a menina, a confeiteira da cidade, com 15 dias de antecedência não tem vaga, tem oportunidade. Se as pessoas gostaram do que eu fiz e eu gostei de fazer, por que não? Juntou tudo. Eu disse, por que não transformar isso num negócio? E aí a internet é muito inteligente, né? Que as pessoas normalmente dizem, Deus colocou o curso não sei quem na minha vida. Não foi Deus, foi o tráfego. Tá? E aí o tráfego jogou um curso de Buttercream na minha vida lá, né? E lógico que Deus tem a mão também, né? Sim. Mas jogou um curso de Buttercream e aquilo me encantou, aquele tipo de decoração contemporânea, aquele estilo de bolo me encantou. E aí eu disse, vai ser esse curso que eu vou comprar. E aí eu comprei. E eu vou dizer aqui o nome da profissão, o curso da Fabi Viana. Tá. E aí me especializei, fui lá estudar. Em uma semana eu engoli o curso. Na mesma semana eu estava metendo a barriga no fogão para fazer tudo que eu tinha para aprender, testar. Errei, testei, fiz bolo. Não tem encomenda ainda? Não tinha encomenda ainda. Você não tinha... Não. Tá. Aí, só que durante o curso eu já criei minha marca. Eu já criei meu Instagram. E aí, com uma semana que eu tinha feito o curso, que eu tava testando ali, eu me lancei no mercado para algumas pessoas, assim, dizendo, tô começando a fazer bolo. Gostaram do bolo que eu fiz para Silvânia, agora eu vou vender bolo. Aí uma moça do cabeleireira lá de um salão da cidade disse assim, você tá fazendo bolo, Arthur? Eu confio em você, eu vou te encomendar um bolo do aniversário do meu marido. E encomendou um bolo. E era um bolo, tipo, com um tema de musculação, que ele é personal e tal. Eu disse, pode deixar, vou fazer o bolo do seu marido. Aí fiz o bolo. Fiz um bolo cinza. Quantos por cento de segurança você respondeu isso a ela? Eu? Sim. 100% de segurança que eu ia fazer. Total. Que ia dar certo, total. Se desse errado... Não tinha como... Não tinha como... Mas tinha que dar certo. Certeza que ia dar
certo. Porque eu ia fazer dar certo, de algum jeito. E aí, eu não começo por besteira. Tá. Assim, de tipo assim, eu vou fazer um negócio fácil eu já boto pra me quebrar, entendeu? Não sabe brincar. Não, eu não sei brincar. Aí eu pensei logo num querobel enfiado no bolo, um negócio tipo, o bolo meio que rachado, como se fosse um concreto. Tá. Isso com chantilly, com chantilly. Aí fiz o chantilly, fiz os rachados do chantilly, cobri o bolo. Isso com a massa ainda caseirinha de Silvânia. Sim. Não tinha, sem nada do curso ainda. Peguei uma bexiga, enchi de água, meti caramelo por cima, fiz a bola, depois parte americana, modelei uma alça, joguei o caramelo na alça, fiz a alça, colei na bola, estourei a bola, tirei aquele querobel do jeito que tava, ficou show de bola. Aí eu disse, agora rezar que esse negócio dure, que não derreta, entendeu? Essa é coisa é orar agora pra Jesus dizer assim, meu filho, segura esse negócio do jeito que tá. E aí, no dia anterior, nem era pra entregar no dia, à noite, aí eu disse assim, liguei pra cliente e disse, ó, tô com o bolo pronto pra ela entregar. Aí ela fez, Arthur, não dá pra ser amanhã? Menino, aí sim a insegurança bateu. Minha nossa. Veio o gelo e disse assim, será que sustenta até amanhã? Sim. Aí eu disse, não, beleza, pode deixar, eu fico com o bolo até amanhã. Coloquei o bolo guardado na geladeira, depois botei no... Aí de manhã eu acordei cedo, porque eu sabia que ia dar cagada. De manhã cedo eu acordei, antes do horário de entregar, quando eu olhei pro bolo, tinha uma poça preta de caramelo. O querobel deu uma derretida. Não desfez, mas deu uma derretida. E fez uma poça preta em cima do bolo. Aí lá vou eu bater chantilly de novo. Tirei o menino do querobel de cima, fui bater o chantilly. Recobri o bolo novamente, meti maisena no querobel pra secar. Maisena pra umidade acabar com a umidade. Sim. Ficou ainda melhor porque ficou fosco, tava brilhoso, ficou fosco. E coloquei de novo lá e fui entregar o bolo. Entreguei o bolo, a cliente adorou, não sei o que. Eu disse, olha, agora é consumo imediato. Não pode esperar muito, porque se esse negócio demorar muito, vai dar problema. Eu avisei a ela. Aí ela disse, então tá certo, tá tudo certo. Aí eu disse, aí depois de um tempo eu disse, e aí, deu tudo certo com o bolo? Ela disse, não, tá uma delícia, não sei o que. Eu disse, o querobel, né? Eu perguntei. Aí ela disse, Arthur, tá até hoje na geladeira. Eu disse, meu filho, então a maisena deu certo, né? Já aprendeu. O menino deu certo, já sei que... Mas assim, foi tão instintivo eu colocar o amido ali, né? Porque o meu conhecimento em confeitaria, de fato, naquele momento era praticamente zero. Entendi. Entendeu? Mas tinha que tomar atitude. Mas eu tinha que dar seguimento, porque eu queria e eu sabia que eu ia conseguir me especializar, porque eu estava estudando para isso. Sim. Só que eu precisava do primeiro passo, eu precisava de portfólio, eu precisava de cliente, eu precisava de uma pessoa para validar o meu pedido. Eu precisava de uma pessoa para dizer assim, o bolo do Arthur é bom. E eu tive essa pessoa e eu não podia deixar essa pessoa com certeza, era oportunidade. Era a minha oportunidade. Era oportunidade. E aí foi meu primeiro pedido. E hoje, pra você ter ideia, eu tenho uma lista da gratidão, Flávio. Eu chamo de lista de gratidão, eu aprendi com um amigo meu isso, que é botar em uma lista de fato guardada as pessoas que fizeram parte da minha história como profissional. E essa lista eu mantenho guardada no meu celular, eu tenho uma lista. E sempre que entra alguma coisa, alguém, né, eu incluo nessa lista. Porque toda vez que eu faço algum marco importante da minha carreira, eu faço questão de agradecer a essas pessoas. Sim. E ela é uma das. Minha primeira cliente da confeitaria é uma das pessoas que eu agradeço. Todo santo marco que eu tenho, eu agradeço a ela por ter sido a primeira a confiar no nosso trabalho. Show. Assim como um monte de gente, ou marcas e pessoas que passaram na nossa vida dentro desses 3 anos quase de confeitaria e que nos ajudaram, porque ninguém é sozinho, ninguém cresce sozinho. Exatamente. E que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou até agora. E depois disso começaram outras encomendas. Só que aí eu já tinha assistido todo o curso, eu já tinha feito bastante bolo de teste, treinado. E quando foi em julho, dia 3 de julho para ser exato, eu lancei a marca Arthur Cavalcante Cakes em Penedo. 3 de julho de? 3 de julho de 2020. Março, lockdown. Abril, lockdown. Né? Maio, junho aniversário de Silvânia, primeiro bolo feito da história. 3 de julho, eu tava me lançando no mercado como profissional. Entre esse
teve o bolo o primeiro bolo foi entre o bolo da isso, Silvane. Em junho ainda. Nossa. E aí, dia 3 de julho, eu formulei marca, fiz Instagram, lancei a marca, comecei a falar de buttercream. Eu fui pioneiro de buttercream em Penedo. Sim. Não existia buttercream na cidade. Comecei a educar as pessoas a entender o que era buttercream. Comecei a buscar pessoas que poderiam ser influentes no lançamento da marca. Tá. Pequenas, assim, pessoas consideradas blogueiras da cidade. Fiz contato com elas. Quando é seu aniversário, eu vou mandar um bolo para você de graça, né? É um presente da Arthur Cavalcante. Porque eu precisava virar a chave do Arthur, da Energia Solar, filho da Rosalie e do Renildo. Porque interior é assim, né? É o filho da Rosalie e do Renildo. Pronto, eu teria que virar a chave de ser o filho da Rosalie e do Renildo, que trabalhava com energia solar, para ser o Arthur Cavalcante Cakes, de alguma maneira. E eu precisava de estratégia para me lançar dessa maneira. Certeza. E as pessoas começarem a me enxergar dessa forma. Mas é que você... Aí eu acho que esse é o ponto que faz você ter esse diferencial. Tudo foi muito... Nunca foi muito à toa as coisas. Sempre... Pelo seu relato, foi tudo muito planejado e muito estratégico. Porque se você olhar... Por isso que eu perguntei, quando foi o primeiro e como foi que você se lançou, você tem um mês. Um mês. Pô, um mês pra você se lançar uma marca assim. Exatamente. Tem que ter, primeiro, muita coragem, muita segurança daquilo que você tá fazendo e muita estratégia construída ali, né? Uma comunicação... E você acha que a sua formação, obviamente, que é uma pergunta bem ridícula que eu vou fazer, mas a sua formação como administrador contribuiu muito com isso? Contribuiu muito. O conhecimento que a gente tem na área de administração, a gente conhece de tudo um pouco, né? Do marketing à gestão financeira. E isso me auxiliou muito nessa construção de... E eu sempre gostei da área de publicidade, de marketing, de criar valor às coisas através da publicidade. Então, eu precisava primeiro criar essa imagem, criar valor ao produto para começar, de fato, a ter demanda por ele. E outra coisa que você falou, que eu disse assim, eu fiz muito bolo, fiz muito teste. Quer dizer, eu vejo as pessoas que fazem um curso hoje, mas não pratica. Às vezes nem coloca em prática o curso. Vira curso de gaveta. Curso de gaveta. Exatamente. Você tem que estressar. Né? Para você ter ideia, eu trabalho 8 horas por dia na Solar. 8 horas por dia, todos os dias. Tá. O meu turno de confeitaria é noite e madrugada. Ontem, eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu tinha 3 bolos para entregar hoje. E eu precisava dar conta para vir aqui para cá ainda e gravar e etc. Então, eu tinha as minhas noites durante esse um mês aí do aniversário de Silvane a me lançar. Nem noite teve. Foram muitas noites de produção. Sim. De treino, de teste, de ver o que é que dava certo e o que dava errado. Porque, assim, eu fiz um curso online. Era um curso online. Eu tinha que colocar tudo em prática. Tá. Então, eu fiz isso, mas em paralelo eu estava me lançando. Sim. Porque eu sabia que ia dar certo. A minha cabeça estava para dar certo. Não existia plano B, né? Não existia a possibilidade de dar errado. Eu tenho muito isso também. Entendeu? Pra mim não existia essa possibilidade, porque eu queria que desse certo. Sim. E eu ia fazer de tudo para dar certo. Tem que fazer dar certo, exatamente. Entendeu? E aí foi dessa forma que a Arthur Cavalcante Cakes começou. E aí eu vou te falar, muitas pessoas me questionaram na rede social, quando eu comecei a crescer, sobre a veracidade de tudo que estava acontecendo, né? Os famosos haters. Sim. Quando você começa a crescer, né? É o dono da... É um livro do Phil Knight, o dono da Nike. Né? Quanto mais você cresce, tem um alvo nas suas costas que cresce proporcional. Você começa a virar alvo. Isso. De questionamento, de crítica, de gente que duvida de você. Isso é verdade. Mas assim, não que o Arthur seja famoso, porque assim, eu não tinha fama nenhuma. Eu não sou famoso, né? Eu não me considero um cara famoso. Mas assim, pelo fato de acontecer, ou pessoas que estavam ali, ou fizeram o mesmo curso que eu, às vezes, né? Algumas pessoas chegaram a dizer, Arthur, você já fazia antes. Eu nunca fiz bolo na minha vida, cara. Eu só me botei a cara pra fazer e me dediquei a fazer. Mas
Tá? Tenho essa dúvida assim. Foi talento? Você acha que nasceu predisposto? Porque assim, eu acredito em talento, tá? Mas eu não acredito em talento do nada. Eu acredito em predisposição. Sim. Eu tenho uma predisposição, por exemplo, eu tenho zero predisposição a desenhar. Eu sou o desenho do palito. Ponto, o bonequinho do palito sou eu. Mas talvez se eu tivesse nascido com a predisposição de desenhar, com a minha prática e técnica, poderia ser que eu... Mas você acha que você teve essa predisposição, nasceu com essa predisposição de desenho? Porque assim, você faz coisa que quem olha diz assim, não, esse cara foi desenhista, foi artista plástico. Na verdade, eu gostei muito de arte sempre. Tá. E eu tenho contato com arte desde muito pequeno. Tá. Minha mãe é artesã. De mão cheia. DNA. Minha mãe é artesã de mão cheia. Só que aquilo, eu não acredito em dom para muitos. Tá. Sim. Eu acho assim, o dom existe, as pessoas que são predispostas a autodidatas. E eu falo isso muito no meu Instagram e repito isso muito, que dom para mim é dedicação, obstinação e método. Perfeito. Dedicação, obstinação e método. Dom. Isso é que é o dom. Tá. Então, desde os 11 anos eu tenho contato com pintura. Minha mãe fazia curso de pintura. E eu, aos 11 anos, frequentava com ela esse curso, mas como audiência. Tá. Eu ficava assistindo minha mãe pintar. E com isso, eu absorvia algum conhecimento Osmose. ali, por osmose. Mas aquilo me instigava, porque eu gostava de ver. E me instigava a querer fazer igual. Entendi. Quando eu chegava em casa, eu dizia, mãe, me dá uma tela, me dá seu material para eu pintar. Tá. E minha mãe me deu a primeira tela e emprestou os materiais dela para eu fazer a pintura. Entendi. Minha primeira pintura foi uma calamidade. Uma calamidade. Eu achava que eu ia pintar. Tipo, vou pintar lindamente. Com tudo que eu vi no curso, cara, nada. Uma calamidade. Um desenho que parecia E eu escolhi um desenho que era uma borboleta com as raízes, que era um negócio... Era uma borboleta que era formada, que você tinha 2 rostos, tinha uma raiz, um negócio meio louco. Mas ficou um lixo. E não foi isso que me fez parar. Sim. Aí é quando eu digo que a dedicação e a obstinação e o método é que fazem você chegar onde você quer. Sim, né? sim. E aí as pessoas dizem, Arthur, você nasceu com esse dom. Cara, eu não nasci com dom. Eu ralei desde os 11 anos aprendendo a pintar para chegar no nível que eu tô hoje. Sim. Ninguém vê bastidor. A galera só vê palco. Por um período grande, Flávio, eu parei de pintar na faculdade. Tá. Porque quando eu fui a Recife para estudar, uma coisa que me relaxava era afastar as camas do meu quarto, colocar meu cavalete e pintar. Eu sempre fui um cara introspectivo, de ser balada, essas coisas, de não ir muito pra farra. Porque quando eu fui para Recife estudar, eu tinha sempre na minha mente que eu tinha a responsabilidade de dar o retorno sobre o investimento que meu pai fazia. E eu tinha que cuidar para gastar da melhor maneira possível e começar a ganhar dinheiro rápido. Tá. Para tirar esse peso de custo da minha vida na vida dos meus pais. Entendi. E aí, aquilo me relaxava. Eu pegava isso. E aí, depois de um tempo, a demanda de trabalho, estágio, tudo me afastou disso. Congelei a habilidade de pintar. Congelei isso. Durante anos-luz, assim, me formei, continuei sem pintar. Depois de anos e anos, foi quando a confeitaria reacendeu essa minha paixão. Porque a confeitaria, quando eu comecei a fazer bolo, eu disse, cara, se eu pintar em bolo, acabou, eu vou fazer 2 coisas que eu amo ao mesmo tempo. Sim. No meu segundo bolo de teste, assim, de pintura, de teste de pintura não, quando eu me lancei no mercado, eu disse assim, eu vou começar a meter, nunca tinha mexido com pasta americana na vida. Tá. Cobri um bolo de isopor de pasta americana. Uma loucura, 300 vezes pra secar aquele negócio, pra tentar fazer ele ficar reto pra eu pintar. E aí eu fiz a primeira pintura. Pintei umas tulipas. Teste. Ou encomenda já? Teste. Pintura só veio... Pintura em encomenda só veio muito depois. Entendi. Porque de fato eu tinha que ter a segurança de que ia dar certo. Que não ia derreter na mesa do cliente, etc. E aí foi quando eu fiz a primeira pintura em bolo, em pasta. Com materiais que, assim, teoricamente não eram ideais de pintura pra bolo. E que é o que eu criei um método para pintar. Eu criei um método com materiais que não são usuais para pintura. Entendi. Mais baratos. Tudo teste. Tudo teste.
E aí cheguei num método que é o que eu ensino no nosso curso online. Entendi. De pintura. A magia da pintura, que é o nosso curso. Isso aqui, assim, eu falo muito sobre inovação. Você criou algo de algo que já existia. Isso. Já existia a pasta americana, Sim. já existia Sim. a tinta que você usa, Sim. a ferramenta que você usa. Sim. Você só fez esse encontro. E não criei a pintura. Sim. Né? Sim. Não criei a pintura nos bolos. Pintei uma maneira de desenvolver uma forma de pintar nesse material. Entendi. Diferente do que se tem no mercado. Entendi. Porque é muito normal que seja álcool de cereais e pó. Tá. E não é com nenhum desses materiais. A Entendi. gente usa o corante em gel, hidrossolúvel. Hidrossolúvel. Que as pessoas dizem assim, mas pasta americana com água não dá certo. É. Na hora que você falou, hidrossolúvel, por isso que eu repeti, hidrossolúvel. Eu concordo que não dá certo. Desde que não seja feita da forma correta. Sim, exatamente. E aí foi quando a Agora, gente... pra você chegar até isso... Isso. Quantos bolos falsos de isopor deve ter sido feito, Ai, cara? Muitos. E Flávio, É isso que eu falo assim, cara. A jornada... Você tem que respeitar o processo e a jornada. Exatamente. E Flávio, pra você ter ideia, o negócio foi tão estrondoso no início, tão assim, eu tava tão assim, assíduo em querer fazer a coisa dar certo. Realmente eu não dormia quase. Com 4 meses de lançado na confeitaria, eu já tinha vendido 120 bolos. Eu já tinha produzido para encomenda 120 bolos. Do nada. Do nada. Do 0 a 120 em 4 meses. Nossa Senhora. E aquilo cada vez começou a ganhar volume. E aí, hoje as pessoas dizem assim, mas quem faz bolo é sua esposa. Realmente, quem faz hoje é minha esposa. Mas lá no passado não era. Tá. Até chegar aos 120 bolos, quem fazia tudo era eu. Massa, recheio, tudo. Tudo. E aí Silvânia entra nessa sociedade, nesse jogo, para que a gente pudesse crescer e ampliar esse mercado. Escalar. Porque senão não dava conta. E hoje, de fato, ela é parte fundamental da confeitaria. Hoje ela faz massa, recheio. Sem isso eu não tenho bolo. Sim, lógico. Né? Lógico. E aí eu faço a parte de montagem e decoração dos bolos. E a parte toda de curso, etc., sou eu que faço, a não ser as consultorias personalizadas que Silvane faz, a parte de massa e recheio. Tá, mas vamos voltar mais um pouquinho atrás, né? Vamos voltar. Nesses 4 meses, 120 bolos. Quantos bolos deram errado? Cara, depois disso... assim... Os errados foram dos testes. Dos clientes. Dos clientes todos já estavam... Ruim é quando você quer testar pro cliente, velho. Já estava alinhado. Testar pro cliente não dá. Isso, mas lógico, Flávio, que vai ter o bolo que vai rachar. Com certeza. Vai ter o bolo que você molhou demais. Sim. E que ele foi... Não foi sempre... nunca foi Macalmo, né? Não é Macalmo. Não é 100% eficiência. Não. Não é 100% eficiência. É sempre ajuste. Impecável, etc. Mas todos sabiam que eu estava sendo ali novo no mercado. Né? Hoje, na cidade... Mas talvez essa coisa de você ser novo, algumas pessoas, você pode não ter percebido, te testaram. Com certeza. Com certeza. Entende? Com certeza. Deixa eu testar esse modinha, esses caras vai, né? E outra, eu precisava de portfólio para colocar no meu Instagram. Sim. Então, eu fiz muito bolo só para postar. Nossa Senhora. Muito bolo só para postar. Os bolos de cortesia que eu dei para blogueiros era para portfólio e para que eu pudesse ter publicidade. E o legal de bolo, Flávio, é que assim, eu não dei uma fatia pro cara. Eu não dei uma fatia pra menina. Eu dei um bolo inteiro. Eu dei um bolo inteiro decorado. Mas por que você deu um bolo inteiro decorado, Arthur? Eu disse, porque eu consigo impactar mais de uma pessoa com um bolo. Sim. Aquela pessoa não vai comer aquele bolo não come só. A festa da pessoa vai ter pelo menos 10 pessoas, 5 pessoas. Se eu der um bolo e impactar 5 pessoas... Você investiu ganhou 5. Você fez 500% do investimento. São 5 A galera não entende que isso é investimento. São 5 potenciais clientes. Exatamente. Que se gostaram do sabor, gostaram do visual, com certeza vão lembrar de mim. Aí você faz aquela conta do exponencial, né? Você fez 5, que esse faz mais 5, esse faz mais 5. Exatamente.
E eu fazia bolos. Às vezes eu digo assim, quando eu falo alguma coisa que abro caixinha de pergunta e as pessoas perguntam, eu digo assim, bicho, você deve ter seus clientes que tem mais frequência. Dá um mínimo, cara. Diz assim, ó, tô com uma receita nova. Prova. Dá a tua opinião. Eu vou falar. Agora, pensa que não vou gastar. Você não vai. Isso é um investimento, gente. Exatamente. Mas a galera não tem planejamento estratégico. Precisa entender a confeitaria. Respeito muito quem diz assim, não, eu sou confeiteira, só fazer bolo, beleza. Mas eu não quero empreender na confeitaria. Eu tô falando para as pessoas que querem empreender na confeitaria. Respeito quem quer. Exatamente. E beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tu quer empreender na confeitaria, mas tu tem que entender que tu é uma empresa e toda empresa precisa investir. Eu sou empresa, eu não sou. Hoje de manhã mesmo eu tava conversando com uma pessoa. Disse, eu não sou vendedor, cara. Eu sou um gestor, eu faço gestão de pessoas, eu tenho investimento. Isso aqui é investimento. Sim. Essa estrutura que tá aqui, isso é um investimento. Sem dúvida. Que não me diz assim, isso me corre, não, visibilidade. Tu faça uma coisa diferente que você não tá no mercado. Então você tem que sair, pensar fora da caixa. Porque esse é um investimento que vai lhe trazer em retorno. Então, você tá entendendo? Pensar pensar como CNPJ. O CPF pensando como CNPJ. Exatamente. E eu vou falar o que eu fiz lá no início, inclusive eu dou uma aula dessa dentro do curso da Fabi Viana hoje, falando da minha trajetória inteira, como que eu você hoje dá curso com uma aula com a pessoa com quem você aprendeu. Dentro do curso da minha professora. Top demais. Tem uma aula do meu plano de negócio. Tá. De tudo que eu fiz desde o zero lá até me tornar hoje o que eu sou. E aí me perguntam, Arthur, quais foram as atividades, algumas ações que você fez? Uma foi essa dos blogueiros, de pegar essas pessoas que são vistas por muitas pessoas e que podiam publicar, né, meu Instagram, mostrar meu trabalho. Outra foi, eu fui no salão, quando eu lancei Sabor Novo, eu ia em salão de beleza com as provinhas pra dar pras pessoas. Olha, esse é o nosso recheio novo, prova e vê se você gosta. Dá sua opinião. Pô, quem tá recebendo aquilo ali se sente valorizadíssimo. E você acredita que teve gente que negou achando que eu tava vendendo? Eu disse, não é venda não, tá? Prova. Mas é normal. Normal, exato. Desconfia, porque pô, ninguém vai dar nada de graça a ninguém. Hoje em dia, principalmente. Sim. É verdade. É um mundo canibal, Isso. E aí foi muito legal, porque esses pequenos gestos começaram a mudar o jogo. Comecei a fazer fatia de bolo. Lá atrás, quando eu comecei, há 3 anos atrás, quando fatia nem era assim, a minha professora já fazia isso. Eu disse, eu vou fazer e vou começar a vender barato, assim, barato no preço, para que as pessoas provem. Porque as pessoas precisam saber do paladar. Para ver que não é igual a qualquer bolo. Entendeu? Entendi. E aí, essa foi uma das ações. Foi quando as coisas começaram a fluir. Mas isso tudo resumido na sua cidade? Tudo na minha cidade. E aí foi quando eu comecei a fazer mais testes, porque eu queria expandir. Eu queria entregar para outros lugares, né? Só que, Arthur, é bolo, como é que você vai mandar para outro lugar? Arthur, como é que você vai atender uma outra cidade? Eu cheguei numa forma. Hoje eu mando bolo para Recife, mando bolo para aqui para Maceió, mando bolo para Aracaju. Hoje mesmo eu trouxe 2 bolos. Eu vou com bolo para Recife, levando bolo de Silvânia, às vezes da minha filha que vai, eu levo. E eu mando para cá, para Maceió, eu mando por um táxi. Não. Mando por um táxi. Mas essa segurança é por conta da técnica que você desenvolveu. E a forma de embalar para que o bolo viaje. Aí o povo vai dizer, Arthur, tá abraçado em acetato. Não vai no acetato. O bolo vai do jeito que ele é. Montado do jeito que ele é. Eu só preciso acondicionar ele e aí eu posso falar aqui tranquilamente. Eu coloco ele dentro do isopor, coloco baterias de gelo dentro, né? Firmo ele todo, fecho o isopor e ele vem na mala do táxi tranquilo até Maceió. Na mala do carro. Sem precisar ficar segurando. Essa questão. Tô pensando aqui. Pode pensar. O buttercream tem uma baita propriedade de ficar duro quando ele tá gelado.
Então, ele é um creme... Porque quando você fala em buttercream, butter, Sim, manteiga, né? isso. Primeiro, calor com manteiga, a primeira conta é que o cérebro já fez a junção das coisas. Já Pô, dá. buttercream, manteiga na mala, vai chegar só... Exatamente. Mas o que é que acontece? O grande X do buttercream é isso. Ele leva manteiga. E quando ele vai pra geladeira, ele endurece. Tá, Então, se eu mantenho o bolo refrigerado, eu tenho um bolo firme para viajar. entendi. É igual a ganache, né? A ganache Certo. endurece. Isso. Só que o buttercream, diferente da ganache, quando vai para temperatura ambiente, ele volta à posição cremosa. Ele não se mantém firme. Ah, tá. Ele muda de estado a depender da temperatura que ele tá. Entendi. Se ele tá gelado, ele tá firme. Se ele tá em temperatura ambiente, ele tá cremoso. Então, se eu transporto esse bolo gelado, eu tenho a firmeza da massa ser amanteigada também, Sim. que é uma massa que vai ficar firme, gelada. Eu tenho a segurança da minha massa estruturada, tenho a segurança do meu buttercream que está firme também. Por que não viajar a longas distâncias? Você então conseguiu desenvolver uma técnica que você pode escalar o seu negócio. Sim. Porque sempre teve esse, né? Sim. Quem é da confeitaria que tá assistindo sabe que é um drama você levar um bolo. É um drama. E eu digo, é um drama quando você é da mesma cidade. É. Imagina você levar pra outra cidade Com e outro quebra-mola, com estado. tudo. Então você conseguiu desenvolver Isso. uma técnica Isso. onde você tem a possibilidade de escalar o seu negócio. Exatamente. E isso sem blindagem, né? Sem blindagem. O bolo não tem blindagem. É mesmo. É difícil de acreditar, mas é A verdade. gente fica assim É pensando. difícil de acreditar, mas é verdade. Meus alunos, inclusive, transportam bolos. Eu tive uma não aluna, mas uma colega de trabalho Uhum. que utilizou a técnica e viajou 800 km com o bolo. Não é possível. 800 km com o bolo. E o bolo chegou intacto. Agora vamos falar nessa que você falou. Meus alunos. Aham. Vamos lá. Vamos dar um heavy aqui. Aham. Começou em junho. Com um mês se lançou. Isso. Em 4 meses fez 120 bolos. E essa história de dar aula? 2021. Um ano depois. Um ano depois. 2021, eu lancei o primeiro curso, A Magia da Pintura. Certo. Já com a técnica de Com a pintura técnica que a de gente desenvolveu. desenvolveu. E aí eu lancei ele online e ao vivo. Foi um domingo inteiro, o dia inteiro pintando ao vivo para alunos via Zoom. E eu tive 27 alunos que confiaram e validaram o método no primeiro curso. Uhum. Isso foi tão legal porque eu não esperava. Eu não esperava que eu tivesse 27 alunos no primeiro curso. Quem era Arthur Cavalcante? Uhum. Mas é que tá assim, vamos falar novamente, voltar no assunto daquela coisa da predisposição. Foi fácil, assim, era uma coisa que você levou de boa, sempre foi bom porque você disse que era muito introspectivo e tal, e sim. de repente, é que nem eu, assim, eu digo Sim. sempre, quando eu era estudante de colégio, Aham. se o professor dissesse assim, ó, tu vai ter que apresentar o trabalho e fazer 2 provas, Aham. pode botar a terceira que eu faço, mas eu não quero falar em público, e de repente vai e a gente... Não, Mas da aula, né, você lidar com o público, para quem é introspectivo, eu me colocando, eu me imaginando, pô, a minha introspecção não é uma introspecção de não conseguir ter contato ou ser extrovertido em relação às pessoas. entendi, A minha introspecção sempre foi de ser caxias com as coisas. entendi, Ser muito caxias comigo, sabe? entendi, De me cobrar demais nas coisas. Mas sempre fui muito comunicativo. De falar, de me relacionar. Tá. Nunca fui introspectivo de não me relacionar com as Entendi. pessoas. Hoje eu sou super tranquilo com câmera. Embora tenha vezes que eu grave 300 vezes pra sair um vídeo do jeito que eu quero. Sim, Mas, normal. mas vai sair. Vai sair. Vai sair. E aí, essa virada de chave veio... Porque assim, eu disse, poxa, tem tanta gente me curtindo no Instagram. Tanta gente querendo aprender a fazer coisa que eu faço. Eu aprendi com uma professora de fato. Tive uma professora, evoluí, cresci. Só que, cara, eu tô sentindo, não era uma coisa assim que eu pensei, eu vou porque eu quero ganhar dinheiro. Tá. As pessoas estavam me demandando, começaram a me cobrar, Arthur, quando é que você vai dar curso? Arthur, quando é que você vai me ensinar a pintar? Me mostra como é que pinta. Tá. E aí eu disse, cara, se tem gente demandando, tem negócio no jogo, tem jogo, Tem transbordo. Tem você negócio transborda, na mesa. exatamente. Tem negócio na mesa. Uhum. E aí foi quando eu defini e decidi que ia gravar.
E aí fiz a gravação do curso, o que eu fiz a primeira edição online, eu já gravei ele para colocar na Hotmart. O de pintura de bolo. O de pintura. E aí lancei na Hotmart o curso, já tem alguns lançamentos realizados, tudo sou eu que faço também, tráfego, tudo que você pensar. O lançamento é canseira, né? Canseira, semana de live. E trabalhando o dia inteiro, Flávio, sem parar. Trabalhando o dia inteiro, de noite live. Terceiro turno aí. Ao vivo, fazendo ao vivo, live de lançamento, live de esquenta, live. Depois abertura de carrinho, todo santo dia live de novo. Cara, mas é o que tem que ser feito. É a jornada. O que tem que ser feito tem que fazer, né? O que a gente tem. A nossa jornada é essa. Se Deus colocou propósito. Sim. Se a gente entende que é um propósito nosso, mudar a vida de algumas pessoas através da confeitaria, através dos doces. É isso que eu acho, a galera não tem ainda, tem muita gente que não tem a dimensão. Quem não conhece a confeitaria, acha que confeitaria é você fazer bolo. Do cara, você não... Precisa entender da confeitaria. Confeitaria é mudança de vida. Exatamente. E depois que eu entrei na confeitaria, eu entendi que o mercado tinha muita gente precisando de ajuda. Mas muita gente precisando de ajuda de força apenas, às vezes. Sim. Não é nem de conhecimento técnico. Até porque, como você falou, eu comecei no YouTube. Isso. Né? E hoje eu até acho que existe uma obesidade de tanto conteúdo. Eu acho que você tem que fazer uma curadoria aí. Né? Quem tá começando, né? Conselho que dou, conselho não, sugestão que dou. Cara, faça uma curadoria. Porque tem muita coisa, não. Hoje, assim, tá abarrotado de coisa. Mas eu não sei como foi o teu caso, mas você disse o primeiro eu fiz o curso da Fabi Viana. Via youtuber, mas também, não sei, você foi aquele maratonou. O curso da Fabi foi Hotmart, não, na verdade era Eduz na época. Eduz. Mas foi plataforma fechada, tipo, não era nada gratuito, o valor do curso era significativo na época. Sim. Hoje era um investimento. Era um investimento. Eu parcelei em 12 vezes. Eu disse, enquanto eu vou fazendo bolo, eu vou pagando. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Comprei batedeira nova, nem batedeira eu tinha planetária. Eu comecei a fazer buttercream naquelas batedeiras de mão. Nossa. Entendeu? Fazia batedeira de mão e o pessoal dizia, não é possível fazer, não é o quê? Não mexe a mão igual a batedeira planetária que vai dar certo. E deu. Fiz alguns bolos para cliente com batedeira de mão até comprar planetário. E que é minha guerreira até hoje. É mesmo? Produziu todos os meus bolos da história da Arthur Cavalcante Cakes, foi minha planetária. Que até hoje tá aí. Vivinha da Silva. Entendeu? E é isso, cara. Eu disse assim, as pessoas precisam entender que você tem... Aí, quando a gente fala de propósito, às vezes você não sabe seu propósito no início. Sim. E, cara, eu escutei recentemente falando sobre isso, né? Que disse, não, pô, a palavra propósito eu acho que já tá começando a ficar muito clichê, assim, muito... Esse meu amigo, tem gente que tá numa fase da vida que não sabe nem qual é o propósito dele, irmão. Exatamente. E sabe qual é o propósito dele? Sobreviver e pagar boleto, velho. Exatamente. Isso já é o seu propósito, irmão. Você precisa, não, eu vou subir um monte e lá em cima fazer uma oração pro meu propósito. Meu irmão, caramba, faz o simples. Exatamente. Às vezes o propósito é você manter sua família. Exatamente. É você fazer o que tem que ser feito. Existe propósito mais louvável do que isso, mais nobre do que isso. Exatamente. E aí, eu acho que foi isso que me fez também ascender da forma que eu ascendi no mercado. Porque era alguma coisa que foi algo que eu me encontrei. Tá. Eu acho que, a história estava escrita e eu tinha que ser isso em algum momento. Entendi. E aí, o momento foi a pandemia. Arthur, mas a confeitaria foi uma opção para você? Na verdade, foi uma obrigação entrar na confeitaria. Você precisava de dinheiro, ou você não tinha emprego, você não tinha salário, você estava precisando fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Não era isso. Você está entendendo que, na verdade, ela foi uma escolha. Perfeito. Para muitas e muitas pessoas, realmente é essa situação de sobrevivência. Exatamente. Começa a fazer doce para conseguir manter a família, para comprar o que precisa, para se alimentar. No meu caso, não foi. Foi uma escolha. E essa escolha foi uma baita descoberta para mim. Essa escolha de fazer o bolo de Silvani. Cara, eu hoje agradeço a confeiteira que me negou o bolo. Sim. Porque foi por ela. Foi por ela que eu entrei na confeitaria. Foi por um problema. E eu digo a ela.
Você é culpada. Eu digo a ela, ó, você é culpada. De hoje eu ser confeiteiro. Diga aí. A gente brinca, a gente é amigo. Ela tá na listinha também. Ela na verdade, eu agradeci já ela há muito tempo, mas ela não é da lista de gratidão. Porque na verdade ela não foi uma ação dela Tá, certo. Entendeu? Ela não fez uma ação pra que eu Sim. Então, tá na minha lista de gratidão, de falta alguém que fez alguma ação que gerou essa ascensão, essa ajuda, né? Tá. E você já foi, e falando em aula, isso é que eu fico impressionado, porque você já deu aula na Mara Cakes, já fez na... Você fez em João Pessoa? Fui, Experience Cake, FIPAM. Todas essas feiras. Cara, a primeira feira da Mara Cakes foi muito louco pra mim. Porque eu não esperava os convites que eu recebi. Eu dei aula em grandes marcas que eu não esperava também. E o legal de tudo, que eu cheguei na feira, assim, cara, eu vou aproveitar esse negócio o máximo que eu puder. Eu tava aberto a ser uma esponja naquele momento e dar o meu melhor nas aulas que eu tinha pra dar. E tem um livro que eu li que é da Brené Brown, que chama assim, A Coragem de Ser Vulnerável. E ser vulnerável é exatamente isso. Se coloca, não gera nada, deixa que a coisa aconteça. Exatamente, pra você ver. Então vá lá de peito aberto E foi um negócio, Flávio, assim, que no momento que eu e Silvana entramos na feira, eu fui abordado na feira. Quando me pararam e disseram assim, olharam pra mim e fez assim, Arthur Cavalcante. Aí eu disse, sou eu mesmo. Meu Deus do céu, eu sou sua fã, não sei o quê. Posso tirar foto com você? Aí eu disse, pode, mas aquilo era tão estranho pra mim. Porque pra mim eu ia chegar ali, ia ser o anônimo, ia ser mais um da feira. Era a minha mentalidade. Eu era mais um naquela feira, que ia dar aula, que as pessoas iam assistir porque queriam aprender, mas nada que era, ai meu Deus, o Arthur, não sei o quê. Cara, eu fui abordado muitas vezes. Eu fui tão marcado naquela feira que eu disse assim, não é possível isso. Foi quando eu tomei a dimensão. Você não tem noção, né? Que, assim, foi quando eu tomei noção do tamanho que a gente tava tendo, do tamanho que a gente tava chegando a ter. E eu já ouvi relato de outras confeiteiras daqui, na Feira da Mara que eu fui também, que passaram por essa mesma situação e elas porque é um impacto. É muito. Porque assim, querendo ou não, a gente é muito individual, assim, a gente tá na cama, a gente não tem a noção, vocês eu falo, né? Sim. Vocês não têm a noção de quantas pessoas vocês estão impactando. Não tem. E não tem a noção, porque assim, na minha cabeça eu diz assim, cara, eu tô em Penedo. São 85 mil habitantes. Eu saí de um lugarzinho que praticamente ninguém vê ninguém. Porque eu digo assim, ninguém vê ninguém. Quem de fora vê as coisas de Penedo com tanta visibilidade assim, né? Sim. Eu pensei assim, pô, sou um cara do interior que não tem perspectiva nenhuma de ser um cara conhecido na confeitaria, porque começou tudo muito no automático. E eu chegar na Mara Cakes e ser reconhecido, e ser visto, e o pessoal tirar foto, etc. E dentro da lista da gratidão tá minha professora, porque dentro dessa trajetória, e eu falo isso sempre, eu fiz a aula dentro do curso dela. Essa Mara Cakes que eu fui a convite dela e com tudo pago por ela. Então, ela me jogou na vitrine, de fato. Me colocou na vitrine. Eu sou muito grato a tudo que ela fez. E sou ainda. E continuo sendo muito amigo dela. Eu brinco muito com ela todo. Às vezes eu posto as coisas, eu faço um meme com ela, sabe? A gente tem uma relação muito boa. Mas quando a ficha cai, qual o sentimento que fica? Cara, de dever cumprido, de que eu acho que eu tô no caminho certo. Sabe? Mas você deve concordar comigo. Existe uma linha muito tênue entre a responsabilidade sim. E a soberba. Sim. Sem dúvida. E a gente é humano. Dúvida, sem dúvida. E eu falo isso muito eu tenho uns grupos de alunos, né? E
eu vou falar isso aqui, mas não pra me posicionar. Sim, sim, sim. Elas sempre falam sobre eu estar no meio, de eu falar, de eu me comunicar, de eu não ter esse negócio de confeitaria de milhões, de eu não ser esse cara de ficar falando de dinheiro o tempo todo, de eu fazer gambiarra quando vou produzir. Porque, de fato, eu faço gambiarra em casa para produzir volume de coisa. Eu amarro minha batedeira toda para botar um bowl maior para bater mais buttercream. E eu publico isso. Eu digo, olha, meu Mas isso é humanizar. Cara, minha boa. Isso é humanizar, as pessoas se identificam com isso, pô. E pra dizer... ele não tem a vida perfeita, irmão. Tem a vida igual a minha, cheia de problemas, cheia de dificuldade. E pra dizer também, e eu tenho dificuldade. Sim. As pessoas dizem assim, Arthur, tem muito dinheiro. Minha gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem os boletos que eu tenho pra pagar, entendeu? É isso. É muito isso, velho. Mas eu acho que é isso que tá fazendo você... E eu desejo, e assim, sério, e eu rezo que minha essência continue da forma que é. Que eu não precise mudar, ou que eu me sinta em algum momento melhor do que os outros, porque não sou. Sim. Então, eu acho que é um trabalho muito individual todo dia, entendeu? Para que as pessoas, da forma que eles enxerguem, você não pareça ser... Cara, eu quero ser o que eu sou hoje e basta. Vou abraçar, vou beijar todo mundo na feira, vou dar abraço, vou falar, vou conversar, vou sentar para tomar café, vou sentar para lanchar. Porque não existe diferença entre professor e aluno, não existe diferença entre seguidor e quem faz conteúdo, não existe diferença entre o Flávio e entre o Arthur. Não, exatamente. Eu acho que é isso. As pessoas é por isso que as pessoas se identificam com outras pessoas assim, entendeu? Às vezes as pessoas assim, tipo, constroem uma imagem sobre o Arthur e de repente chega lá na feira e você... O feedback que você dá pra elas é uma coisa... Aí começa a se desconstruir. E aí, uma das coisas que eu prezo, eu mesmo respondo no Instagram. Eu mesmo que vou, mensagem por mensagem, comentário por comentário, tento responder todos. Todos os directs eu respondo. Todos. Nem que seja para fazer uma reação, eu vejo. Entendi. Não deixo ninguém sem resposta nos meus directs. Nos meus WhatsApps, a mesma coisa. Nos grupos, etc. E hoje o Arthur Cavalcante Cakes tem quantos alunos, se você for... Hoje tem mais de 500. Nossa Senhora. Hoje mais de 500. Entre formados na magia e os membros de clube, etc. Você tem um clube, né? Isso que você comentou comigo. Isso. Como é que funciona esse clube? O clube é um clube de conteúdo por assinatura. O pagamento é mensal. E o membro tem direito a 2 conteúdos semanais e uma live mensal só para quem faz parte do clube. Entendi. E aí é um perfil privado, só entra quem assina e lá estão todos os vídeos, aulas, tutoriais que eu disponibilizo a cada semana. Show. E aí, por exemplo, essa semana eu já disponibilizei os 2 conteúdos da semana. E são conteúdos de extremo valor, cara. São coisas que você não vê essas técnicas de forma fácil em qualquer lugar. Fica a dica, viu, pessoal? Fica a dica. Você escreve tudo. E aí as assinaturas estão fechadas, né? E vão reabrir. Mas tem fila? Você abre fila de espera? Eu abro fila. O grupo já tem uma quantidade de pessoas lá esperando. E assim que eu abrir, provavelmente a gente vai ter uma nova turma aí se formando. Então a gente tem o curso A Magia da Pintura, a gente tem o clube, tem os presenciais que a gente faz, os presenciais nas cidades. A gente já deu aula em São Paulo, na Ópera Dolce. A gente já fez em Aracaju, a gente já fez aqui em Maceió. Tem a consultoria personalizada que é lá no nosso ateliê, que a gente faz também. São 2 dias completos conosco. São 14 horas. Eu só estou tentando entender. Você trabalha as 8 horas por dia, grava aula, faz bolo. Dorme aí nessas 24. O difícil é dormir. Essa semana, por exemplo, eu tive uma demanda num bolo do Banco do Brasil, do centenário da agência. Eu vi, lindo ficou. De 3 andares. E eu fui dormir 3 horas da manhã, terminando o bolo, 4h20 eu tava de pé para correr. Porque eu preciso colocar minha rotina de físico. Sim, tem que ser, assim, cara. Na pandemia, eu parei totalmente de exercício. Exercício físico. Eu era maratonista até antes da pandemia. Eu corri de Peneda a Alpeba, não sei se você conhece a Praia de Alpeba. Sim. A Alpeba numa corrida única, sem parar. E aí, quando entrou a pandemia, eu parei.
Silvane disse, você não vai sair de casa porque você vai trazer doença pra casa, não sei o quê, parei. Eu ficava igual um louco rodando dentro de casa, porque quem corre vira vício. Vira vício, E aí eu ficava correndo na varanda de casa, assim, no terreno de casa. Só que aquilo ali não me estimulava a correr. Não, correr na rua é que é bom. Exato. Né? Eu não gosto de academia, velho. Eu gosto de rua, de ver o povo. Desisti de fazer, aí parei. Aí tô tentando retornar, há alguns anos que eu tento retornar. Aí agora é minha primeira tentativa de 2023. Então eu tenho que manter a rotina. Por exemplo, eu vim pra cá pra Maceió, a gente vai gravar. Amanhã, provavelmente eu vou correr. Pra tentar manter essa rotina. Porque se eu não tiver disciplina nisso, eu não vou conseguir. E se você não tivesse disciplina pra cuidar de você mesmo, você não vai ter. Exatamente. Você vai ter pra quê? Porque a rotina tá me atropelando. E como você disse, você contou no dedo aí as coisas que eu faço. Sim. Cara, eu não consigo às vezes encaixar. Ainda levo criança na natação, vou buscar a criança na natação, vou levar a criança no reforço escolar, ainda vou pegar. Então, é uma vida. É rotina pesada. Só dá pra fazer isso porque é interior também. Porque se não fosse eu não conseguiria ter tempo pra buscar, pra fazer essas coisas todas, por causa de deslocamento. Exato. Mas o interior me permite fazer isso. E aí eu tenho... Só que dormir é uma coisa que... Não, tem que ter, mas hoje não está sendo a prioridade. Embora seja necessário. Entendeu? Eu estava escutando, eu sou viciado em escutar podcast, tem um cara falando da importância do sono. Sim. E eu vejo assim, vocês, que eu falo vocês da confeitaria, vocês precisam ter um estado físico muito bom, porque vocês passam muito tempo em pé. Coluna... Uma coisa que eu não faço. Desgraça. Você faz sentado? Eu produzo tudo sentado. Tudo, Flávio. Inclusive, uma seguidora perguntou essa semana. Porque eu faço, se você ver meus vídeos... sentados, exatamente. Todos sentados. Eu faço tudo sentado. Porque eu quero poupar. Coluna, pé e as pernas. Exatamente. E aí eu faço tudo sentado. Você tem que tirar um tempo para cuidar do corpo, porque assim... Exatamente. Eu tava conversando hoje, pelo menos coincidentemente, o cara assim, antigamente, que eu sempre estava no mercado corporativo, dizia assim, não, tem que ter a diferença do CPF pro CNPJ. Quando você entra na empresa, quem está entrando é o CNPJ. Eu disse, tá, beleza. Aí eu me operei de um rim. Foi o CNPJ e o CPF tava no hospital. Eu vou dizer assim, ó, CPF, fica deitado aí no hospital que o CNPJ vai trabalhar. Não vai, não, é a mesma pessoa. Exatamente. Eu fiz uma cirurgia também, mas a minha cirurgia não teve nada, foi uma vasectomia que eu fiz e os seguidores acompanharam. Eu tive cefaleia pós-hack. Me foi aplicado uma hack para fazer cirurgia e eu fiz, e eu passei 24 horas de repouso, etc. No outro dia, quando eu tive alta, eu fui à farmácia a pé para comprar medicamento para ir para casa. E no mesmo dia eu produzi um conteúdo decorando um bolo. No dia da alta. Quando foi à noite, minha cabeça já tava doendo muito. Aí eu dormi, quando eu acordei, tava insuportável a dor. Eu acordei com a dor que, assim, eu não sei se já teve ou se você sabe dessa experiência, mas você fala após hack, é um negócio que se você ficar em pé, a dor vem para lhe matar. Se você deitar, ela passa. Por causa do fluxo sanguíneo. E aí, mas eu precisei ser internado novamente. Eu voltei para o hospital. Passei 4 dias ainda tomando medicamentos fortíssimos de dor, tramal, etc. Aquelas coisas todas. Para que isso cessasse. Tá. E se não cessar, você precisa fazer um tamponamento. Que é injetar sangue onde foi feita a anestesia na coluna. Para que a dor pare. É como se criasse um vácuo na coluna. Tá. Por isso que essa dor... Aí deu tudo certo. Mas o problema grande foi que no dia da saída, eu já saí pensando em criar conteúdo. Era Halloween, eu precisava gravar uma decoração de Halloween. E eu decorei um bolo preto, não sei o quê. E foi a minha falta de repouso e de quietude, o CPF, sim, né? O CNPJ falando mais alto do que o CNPJ, do que o CPF, o CNPJ falando mais alto do que o CPF. O CNPJ, né? Sobressaiu, né? E aí o CPF se ferrou. Entendeu? Então, tem que ter equilíbrio nessa conta, nessa equação. Eu sempre, desde eu até postei, gente, eu até disse assim, rapaz, exercício para alongamento, porque o dano é muito grande, cara. O dano é muito grande. É isso mesmo. Aí você disse, não vou me cuidar agora, não.
sempre deixa para depois. Exatamente. A conta vai fechar. Exatamente. A conta, o corpo vai dizer assim, epa. Uma hora vem a conta, né? Uma hora vem a conta. O corpo vai agir. Exatamente. O que é que a gente pode esperar do Arthur aí? Vamos dizer, não vou dizer nem a longo prazo, mas dizer assim, o que é que tá para vir aí do Arthur, cara? Então, a gente vai continuar com o projeto do Clube KCA. Tem Maraqueques de novo aí chegando. Tem FIPAM. Vai para tudo. Tem Maraqueques em outubro, novamente em Fortaleza. E a gente vai, com fé em Deus, tá nelas. Vai ter curso em Maceió presencial em breve. Vai ter curso em Recife em breve presencial. E também, possivelmente, esse ano deve sair do papel o curso online de Buttercream. O curso completo de massa à decoração. É um projeto nosso de muito tempo, mas por conta da dinâmica da nossa vida, eu não estou conseguindo colocar ele para rodar. Mas pega aquelas 2 horinhas de sono e para gravar Sobrou as 2 horas. Tira as 2 horinhas de sono e vai gravar o conteúdo do curso, né? Mas assim, tem muita coisa acontecendo de parceria legal, Flávio. E que eu estou muito feliz, porque assim, são grandes marcas, boas marcas que estão nos reconhecendo e que estão investindo na nossa marca, né? Onde é uma coisa recíproca, né? Marca procura quem de fato vai fazer alguma coisa que para ele seja válido. Sim. E isso é uma forma de reconhecimento, claro. E que a gente entende que é um reconhecimento de marca. E eu quero agradecer a todos que fazem parte da Arthur Cavalcante, inclusive nossos parceiros. Eu vou olhar para a câmera para falar a cada um de vocês e agradecer, né? Quero agradecer a todo mundo, a minha lista de gratidão que eu sempre agradeço. Eu não vou falar aqui porque eu posso esquecer alguém, mas por isso que eu tenho essa lista, porque eu não quero lá na frente, se um dia eu chegar a um nível grande que eu quero chegar e que eu vou chegar de alguma maneira, eu não quero esquecer de ninguém. Entendi. Mas aí que você falou uma coisa agora, por mais que você tivesse tido planejamento e estratégia, eu acho muito difícil você hoje dizer assim, lá atrás dizer assim, aqui em 2023 e voltar onde eu tô hoje. Não. Eu não saberia. Eu não sabia, na verdade, que eu ia chegar onde eu cheguei hoje. Mas eu acho que a jornada da gente, você vai... Mas quando chega num determinado momento, que hoje, minha visão, hoje você já deve estar... Já tem seu ponto de equilíbrio. Você já se posicionou. É uma coisa que você faz brilhantemente. Você se posiciona. Você tem um posicionamento muito concreto. E quando você chega num determinado... É assim que eu penso. Um determinado ponto de equilíbrio onde eu sei onde eu tô e eu sei onde eu posso ir. Quando você acabou de dizer assim, eu sei que daqui, eu sei onde eu quero chegar daqui para frente. Fica muito, não é que fica muito mais fácil, mas fica muito mais claro. Lógico. Como é que você chega em algum lugar se você não sabe para onde quer ir? Onde você quer ir. Né? Postei isso hoje. Acho que foi hoje que disse assim. Velocidade, deixa eu ver aqui como eu postei. Veja. Que é melhor do que velocidade, quer ver? Eu postei isso hoje que diz assim, ó. Direção é mais importante do que velocidade. Concordo. Se saber para onde que você Concordo. quer ir. Flávio, sei exatamente o que. Daqui a 5 a 10, daqui pro ano que vem, eu sei. Eu sei onde eu quero chegar. Quando eu vou chegar, eu não posso afirmar para você, mas eu tenho a minha meta. Eu acho que, pelo perfil que a gente conversou, que eu imagino, que eu tracei aqui, né, do que você sabe até quando e para onde você vai chegar. Sim. E olha, eu vou verbalizar aqui, porque eu acho que quando a gente verbaliza, a gente atrai. Eu acho que e a gente não só atrai, né, não só atrai. Quando a gente verbaliza, a gente se responsabiliza. Exato. Quando a gente declara uma coisa, porque pouca gente declara, porque ninguém quer se responsabilizar. Sim. Porque quando eu declaro, eu me responsabilizar. Minha amiga, é 100% minha responsabilidade. Exatamente. E eu vou verbalizar aqui que eu quero ser conferencista da Maraqueques em outubro.
Fortaleza. Em Fortaleza. Então, é um dos meus objetivos, Tá. porque eu acho que é um grande reconhecimento. Sim. Esse tipo de... A Andresa, que é uma baita profissional, é uma das conferencistas. E eu desejo muito isso. E trabalho muito para um dia ser reconhecido e chegar nesse ponto de reconhecimento da confeitaria. Isso é merecimento, cara. E eu tô verbalizando aqui porque eu tomo decisões, porque quando eu tomo decisões eu me comprometo com elas. Sim, exato. Né? Sim. Porque você se compromete através das suas decisões. E eu tomo decisões diariamente de tudo que eu faço na confeitaria, com o objetivo de ter reconhecimento, de ser propósito de mudança de vida para as pessoas, para que as mulheres que me seguem e que me acompanham, os homens que também são da confeitaria, que me seguem, que me acompanham, possam também mudar a realidade de vida através da confeitaria, através dos doces, né? Arthur, mas você tem outro negócio? Eu tenho, mas assim, eu tenho grande paixão pela confeitaria. Tá. E é possível viver de confeitaria. Sim. Desde que você se dedique a isso. Sim. Eu não faço uma escolha porque eu tenho 2 negócios que caminham otimamente bem do jeito que estão hoje. Tá. Então, por que não mantê-los da forma que está? Sim. Certo? Sim. Por isso que eu digo às pessoas sempre, e aí eu falo, pessoal, não é dom, né? Que eu falei aqui agora há pouco sobre dom. E eu sempre repito para vocês, o dom é dedicação, obstinação e método. Isso é que é dom para vocês. Busquem o método correto, se dediquem e sejam obstinados pelo que vocês querem. Porque assim vocês vão chegar no objetivo, que é no ponto final que você falou. Sim. Né? Sim. Que é onde você quer chegar, qual a meta que você tem, qual o seu objetivo. E para isso você precisa se planejar com algumas ações que são tomadas para que você lá na frente você colha. Né? Ah, mas eu vou gastar dinheiro agora com isso, mas eu nem tenho esse dinheiro para investir. Cara, vai atrás de dinheiro em algum lugar. Vai vender doce, né? Vai fazer alguma coisa para procurar dinheiro para você poder fazer o que você tem que fazer. Bancar o seu sonho, né? cara. Porque tem coisas que você tem que fazer. Não é você pode fazer, você tem que fazer. Não tem opção. Não tem opção, né, Flávio? E a gente se compromete com as decisões. Tome sua decisão. Não fique em cima do muro, né? Ah, eu vou, não vou. Será que eu vou dar certo? Será que eu não vou dar certo? Se você quer se dedicar e se empenhar a ser uma confeiteira de sucesso, você precisa se planejar. Você precisa investir no seu negócio. Você precisa fazer as coisas de forma pensada. Não é, eu quero uma KitchenAid de cara. Cara, isso é um... Mas tem muita gente assim, Flávio. Mas isso é desculpa que as pessoas dão. Assim, eu quero uma KitchenAid como se fosse a coisa primordial da vida. Sim, exato. Faça o que dá nas suas possibilidades. Sim. Eu digo isso porque é o caso da batedeira lá que eu falei. Fiz buttercream com batedeira de mão. Arthur, eu não tinha... Flávio, eu ensinei a fazer folha de chocolate com pente. Porque eu não tinha espátula. A espátula para fazer o detalhe da folha, eu não tinha na cidade. Eu fiz uma live e ensinei as pessoas, compra um pente e só usa para confeitaria, pelo amor de Deus. Vá, né? Use só para confeitaria. E com pente eu ensinei como fazer folha de chocolate. Então, as pessoas precisam parar de pensar e parar de achar que existem leis na confeitaria. E de idealizar que tudo tem que estar perfeito para as coisas acontecerem. Não é, cara. Você não precisa de um ateliê lindo, maravilhoso para produzir. Você não precisa de uma batedeira da KitchenAid maravilhosa, linda, coisa. Eu não gosto nem de falar, eu falei da marca porque... mas de uma KitchenAid porque eu sei que é o sonho de consumo de todo mundo. Sim. Eu quero ter uma KitchenAid? Quero. Mas vou ter agora? Não. É prioridade? Não é prioridade para mim. Exatamente. Entendeu? Se minha batedeira tá lá batendo, fazendo o que eu preciso, por que eu vou precisar comprar uma batedeira KitchenAid? Isso eu falo para os meus alunos. Minha gente, abram a cabeça de vocês. Me perguntam sempre no meu Instagram. Arthur, seu buttercream é com sal? É com manteiga com sal. Porque isso existe um paradigma na confeitaria que o buttercream não pode ser com manteiga com sal. Você quebrou. Não só eu, como outras confeiteiras. Eu não sou o primeiro nisso. Eu não sou o pioneiro nisso. Mas assim, as pessoas não sabem que pode usar buttercream com sal, desde que você tenha um equilíbrio na sua receita. Mas isso eu fui atrás de testar no meu laboratório, na minha cozinha lá, para ver se dava certo ou não.
pra ver se o paladar ficava bom ou não. Você poderia ter, você tá com sal não presta, eu não vou nem tentar. Aí muitas confeiteiras chegam assim, Arthur, não tem manteiga sem sal na minha cidade, então eu não faço buttercream por causa disso. É isso que eu tô dizendo. Se não tem, não vou nem tentar. Exatamente. A galera desiste muito fácil. Quebrem esses limites que são feitos, às vezes são limites tão fáceis de serem ultrapassados, né? São paradigmas que a gente cria na cabeça da gente, que a gente se sabota às vezes. Sim. Isso é autossabotagem, você achar que não pode fazer algo porque você não tem alguma coisa. Ou, o que muita gente, que eu vejo assim, não vou testar porque eu tenho medo de errar. Não é medo de errar. Exatamente. É medo do julgamento. A galera não tem medo de errar. É medo de ser julgado pelo erro que cometer. Exatamente. Então, enquanto a gente viver na dependência da opinião de terceiros, você não vai crescer. Exatamente. Quantas pessoas, você mesmo comentou, muita gente deve ter, tá fazendo bolo. Exatamente. Nem todo mundo apoiou na sua, nem vai estar... E muitas pessoas devem ter pensado assim, quebrou. Muita gente. Arthur eu imagino, quebrou. né? Arthur quebrou e você tá tinha um fazendo negócio, bolo. todo mundo sabia que você tinha empresa. Tem uma empresa, pô, eita, bicho, não, aquele tá Arthur quebrou. E aí foi fazer bolo pra entendeu? E a gente sabe. Isso porque a gente nem falou da sua fase Bob's, executivo. Não. Não que foi antes. Foi antes de tudo. Na verdade, eu venho do mundo corporativo de muito tempo. Desde que eu me formei... Você se formou em administração. Isso. Antes mesmo de eu me formar, eu já fui estagiário de grandes empresas. Tá. Meu primeiro estágio remunerado foi na Skin Cariol. E trabalhava muito, dia e noite. Mesmo como estagiário, não existia estágio de 4 horas. Não existia a lei do estágio. Tá. Então, eu trabalhava 8 horas e mais, né? 8 horas e mais um pouco. Porque eu tive responsabilidades dentro da Skin Cariol para um estágio que eram responsabilidades de funcionários de gestão. De carreira. Para você ter ideia, eu como estagiário eu cuidei do PCP, Planejamento de Produção, da Skin Cariol. Eu dizia o que é que ia produzir em cada linha de produção da Skin Cariol. Como estagiário. Eu dizia, eu também tinha PCI, que era Planejamento e Controle de Insumos, eu que fazia as aquisições dos insumos da fábrica. Então, tudo isso ainda como estagiário. Nossa. E depois fiquei responsável pelas transferências de pré-forma do que fazia as garrafas PET. Tá. A nossa unidade fabril que eu trabalhava, ela produzia as pré-formas, aquelas que usa os famosos tubetes que ele vai festa, dar... que ele vai aquecer e inflar dentro de moldes. E a gente produzia e transferia para as outras unidades. E eu era responsável por essas transferências e abastecer essas outras unidades. E tinha madrugada que o sistema dava pau e não conseguia emitir nota de jeito nenhum. Aí quem era que voltava para a fábrica? Arthur, para destravar. De madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Me ligava, Arthur, não tá saindo as cargas de jeito nenhum. Cara, então essa coisa de fazer bolo de madrugada... já tá no... eu sempre fui workaholic. Eu sempre tive esse vício de trabalho. Quando eu entro em alguma coisa, Flávio, eu sempre entro muito de cabeça, sabe? E eu acho que esse Caxias que eu sou, esse senso de me cobrar demais, me faz me entregar demais a tudo. Entendi. E aí, depois disso, saí da Skin Cariol, fui contratado lá, saí da Skin Cariol, me deu uma doida, eu disse, eu vou me embora. Isso era em onde? Recife? Em Recife. Tá. Bateu uma doideira na minha cabeça, eu disse assim, eu vou pedir demissão. Aí liguei pra minha mãe, vou pedir demissão hoje. Minha mãe disse, foi o que aconteceu. Eu disse, quero mais não. Vou não trabalhar mais aqui, vou sair, vou viajar. Você vai pra onde? Eu disse, vai viajar pra onde? Eu disse, eu vou pro Canadá. Minha mãe disse, você vai pro Canadá? Tu como? Que história você enlouqueceu? Eu sempre juntava um dinheirinho, mesmo ganhando os R$400 na época, eu juntava meu dinheirinho ali, ainda conseguia organizar a minha vida. E embora eu não tivesse dinheiro todo da viagem, eu disse, mãe, eu quero viajar, mas eu preciso da sua ajuda, né? E meus pais sempre se esforçaram muito para fazer tudo, por isso que eu acho que eu tenho esse senso de responsabilidade, sempre tive quando eu morava fora, né? E aí eles, não, tá bom, você tem quanto? Aí eu tinha, tipo, sei lá, as passagens e uma coisinha a mais. Aí eles me ajudaram e eu fui pro Canadá, passei 4 meses no Canadá. Tá. Fiz intercâmbio, voltei, isso
parei minha faculdade, né? No último semestre, Nossa. fui embora pro Canadá. Pronto. Estudei, fiz um inglês intensivo e tal, voltei pro Brasil. Quando o Arthur volta pro Brasil, volta na crise de 2008 para 2009. Global, crise global. Aí, 6 meses voltei pra faculdade, estudando, buscando emprego, buscando estágio. Zero. Nossa. Zero. Quando eu me formei, surgiu uma oportunidade no IPESP, que é o Instituto de Pesquisa de Pernambuco. Faz muito pesquisa de político, essas coisas. Só que não foi a oportunidade para lá. Eu fui crente que eu ia trabalhar no IPESP. Só que a dona do IPESP tinha comprado a Pousada Maravilha em Fernando de Noronha. E queria alguém para participar, fazer a parte de compras, de supply de lá. E aí me chamou. E aí disse, Arthur, a entrevista aqui, gostei e tal, foi ótima. Só que eu tenho um porém. Um pequeno detalhe. Não é para Recife. Aí eu disse, você vai me mandar pra onde? Ela disse, nós compramos a Pousada Maravilha do Luciano Huck em Fernando de Noronha e eu preciso de alguém pra supply lá, mas tem que morar lá. Nossa. E aquilo ali... Por outro lado, assim, pô, num paraíso, mas... não, eu disse... mas naquele momento, pra mim, tava sendo entregue um baú de ouro. Entendi. Porque, assim, eu preciso de dinheiro. Sim. Eu me formei e não dá pra eu ficar... Escolhendo muito, né? Não dá pra escolher e não dá pra ficar mais consumindo o dinheiro do meu pai. Sim, claro. Então, vamos embora. Fui embora pra Noronha. Trabalhei 4 meses lá e neuronhei. Chamam de neuronhar, é quando a gente entra em neura e não aguenta mais a ilha. Eu neuronhei. Tem isso. Tem. Cara, eu não tinha como estudar, internet não era de qualidade, eu morava dividindo o quarto com outra pessoa, com outro rapaz. A cozinha era comunitária, era um alojamento onde eu morava. Não tenho nada contra isso. Só que era tudo muito diferente pra mim. Sim. Do conforto que eu tinha, claro, pra fazer esse tipo de coisa. E o que mais pesou é que eu não tinha como estudar, eu não tinha como evoluir como profissional. O mercado não estava me vendo. Entendi. Então, eu tô isolado, literalmente. Foi quando eu tomei a decisão de voltar. E aí eu pedi a minha demissão lá. Tudo muito caro lá, meu salário. Imagina. Meu salário, eu gastava inteiro em compra pra me alimentar, porque não, cara, você não tem ideia, era uma coisa absurda. E mesmo que pra quem morasse lá, que chamam de ilhéu, né, consideravam a gente como ilhéu, tinha preços mais baixos. Entendi. Que não é o preço turista. Do turista. Explora aí, mesmo o turista lá, né? né? O turista tem um preço mais alto e tabela o ilhéu, separada. E o ilhéu, tabela separada. E aí, eu pedi pra voltar e tal. Quando eu voltei, eu já voltei, graças a Deus, certo de um outro emprego. Ah, tá. Porque quando eu pedi demissão, o que foi que aconteceu? A dona da pousada disse, Arthur, cara, não tenho ninguém pra colocar no seu lugar. Fica mais um mês, porque eu tava assim, eu quero ir embora amanhã. Entendeu? E aí ela disse, fica mais um mês. Aí eu disse, tá, beleza, vai dar certo, eu vou ficar mais um mês. E dentro desse mês, surgiu a oportunidade da Coca-Cola aqui em Maceió. Aí eu voltei já para vir fazer uma entrevista aqui na Coca-Cola aqui de Maceió, que na época era CBA. Na verdade era lá no Distrito Industrial ainda. Sim. Não era nem CBA ainda. Era Constância Vieira. De Sergipe. Isso. Era deles ainda. Era com eles ainda. E eu trabalhei lá inicialmente. Entendi. Só que logo depois, eu entrei como supply também, como comprador. Aí o supply tinha um comprador, eu e o gestor, e o gerente. Aí o gestor tinha acabado de entrar também, e eu entrei novato também, e tinha só um comprador na fábrica toda. A gente começou a fazer um trabalho, constituímos um setor de compra setorizado. Terminamos o setor de compra com 10 pessoas, 10 compradores, cada um comprando especificamente cada coisa da fábrica. Saímos de lá, fomos para Conviver, que na época se tornou Conviver, Sim. lá no Bio, Sim. ali atrás do... E aí aquele negócio começou a crescer, me tornei coordenador de compras, né? Cresci ali dentro da Coca-Cola. É uma escola, né? E é uma escola. E foi quando aí eu também tomei a decisão
de sair também. Eu não queria mais aquilo ali para mim. Houveram muitas mudanças de gestão, fusões, etc. Foi. Considero infantilidade minha, falta de maturidade, Sim. a decisão de ter saído naquele momento, mas eu não estava batendo com a nova gestão. Não estava, os valores não estavam, não estava batendo, né? Não estavam se juntando. E aí eu pedi demissão, né? Na verdade, houve um acordo e eu fui demitido de lá. E aí quando eu saí, eu entrei na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Com o desafio de gerir uma consultoria para melhoria de processos dentro da secretaria, junto com a Falcone, consultores de resultado. Gigante. E aí eu fiz a gestão desse projeto. Eu acho que tinham 5 consultores e tinham 10 processos que a gente tinha que reprojetar. Trabalho super difícil para abrir a cabeça dos servidores, para mostrar coisa o pública, que era coisa pública e tal. Mas conseguimos, melhoramos coisas que, de fato, para você ter ideia, a gente conseguiu, por um período, zerar corredor da unidade de Arapiraca, né, da unidade de emergência de Arapiraca. Reprojetamos a forma de medicamento da farmácia, fizemos um reprocesso da parte de compras, tinha, da parte também de processo da Secretaria de Saúde, de redução de papelada, de tudo. E foi muito legal os resultados, até que chegou um ciclo também lá dentro, que era só o acompanhamento desse projeto. Para mim não fazia mais sentido. Eu era um comissionado, né, um contratado para gerir esse processo. Os consultores também já tinham ido embora e aquilo tinha que rodar com a secretaria. Sim, por elas mesmas, pelas próprias pernas. Aquilo tinha que rodar com a secretaria. Entendi. E aí foi entregue o projeto, tudo, e eu decidi que não era mais para ficar lá, mas aí, lógico, em paralelo eu comecei a buscar emprego. Foi quando veio o Bob's. E aí me chamaram para entrevista, etc. E começaram a fazer entrevista, viram que eu era do setor, que eu tinha vindo do público, né? Já começaram a botar o pé atrás. Sim. E isso foi muito claro, porque os entrevistadores me disseram depois, disseram assim, Arthur, a gente, cara, quando você falou que era do público, a gente botou o pé atrás. Não acreditava que você seria uma pessoa que seria pra vaga e tudo. Mas a gente tentou, tanto é que a gente chamou você para uma nova entrevista. Eu fui entrevistado 2 vezes, pelas mesmas pessoas. Entendi. E aí foi quando eles me deram a resposta de que eu assumiria a consultoria de campo. O que é a consultoria de campo? São as pessoas que são os defensores da marca dentro das franquias. Eles são consultores tanto de manter o padrão da franquia, como de fazer com que os franqueados tenham resultado. Que é incentivar a fazer campanhas de marketing, fazer com que eles sigam caminhos que melhorem o resultado da franquia. Entendi. De fato, consultores de negócios. E aí eu era Alagoas e Sergipe. Os dois menores estados do país era a minha responsabilidade. E aí eu viajava para Aracaju, voltava para cá, tal. Tinha 32 pontos de venda na época que eu cuidava, entre quiosques e lojas. Sim. Aí, no primeiro ano que eu assumi e tal, eu fui premiado como o melhor consultor de franquia, né, a nível nacional. Nossa. E aí, depois disso, eu fui promovido a supervisor, né? E aí, quando me promoveram a supervisor, já foi para me mudar. E aí foi para Brasília. E aí eu me mudei para Brasília para assumir o Centro-Oeste e o Norte como supervisor. Nossa. E aí eu assumi essas duas regiões completas. Na época foi um desafio, porque tinham dois consultores e era uma área de 6. Eu peguei 2 consultores só para começar a fazer a área. E a gente começou a trabalhar, contratar, etc., até formar a equipe completa. Aí, com 2 anos de Brasília, fui novamente convidado. Aí em Brasília mesmo, eu fui promovido a gerente regional. E depois eu fui chamado para transferência novamente, para ir para o Sul, para assumir a região Sul. E isso tudo eu topei. Silvane também topou. E foi onde a gente teve nossas filhas, né? Brasília, Alice é de Brasília, Clara é de Florianópolis. E depois disso, a história é essa que vocês ouviram aqui. Eu decidi voltar, 6 anos de Bob's,
Foi uma escola, né? Uma escola já... Na verdade, você passou assim... Eu tô entendendo, tudo que você tá fazendo, eu tô entendendo que você conseguiu, você tinha... O que eu vejo é muito o contrário. A pessoa começa na confeitaria para depois querer empreender. Você já veio com a cabeça do corporativo, entendendo de processos, de custo, e entrou a confeitaria nesse negócio. Isso, exatamente. E eu acho que é um dos fatores que fazem você trabalhar com essa cabeça de planejamento, estratégia, saber onde eu quero, ter meta. Eu acho que... Foi uma receita boa, na verdade. Né? Eu acho que sim. Eu acho que é uma receita que deu certo, né? E assim, a escola corporativa para mim foi algo que eu não tenho o que reclamar. Embora muito trabalho, muitas noites sem dormir também, né? Muita crise de ansiedade, porque teve um período aí que eu tive burnout. Imagina. Quem trabalhou em empresas grandes que cobram isso. proporcional aos tamanhos dela. Isso. E aí foi quando eu decidi não, agora eu vou voltar para casa, vou quietar o facho e vou fazer o que é meu, cuidar do que é nosso. Meus pais e meu irmão já tinham formatado a Forte 3 Solar, ela já estava funcionando. E eu voltei para agregar, assumindo a parte administrativa e financeira do negócio. Entendi. E aí é isso que vocês ouviram agora, né? Eu voltei em 2019, aí logo em 2020 veio a pandemia e a história segue como a gente começou. Como a gente começou lá atrás. Exatamente. Cara, assim, a gente nunca tinha sentado, a gente se fala sempre virtualmente, digamos assim, mas pelo que eu sempre observava, esse cara é diferenciado, né? Tem outra pegada, se comunica muito bem, sabe se posicionar. Então, quando você conta tudo isso aqui, aí já as coisas se encaixam. Tô entendendo, entendeu? E quando você diz, né, que você declara que você vai chegar muito longe, eu não zero dúvida. Pelo perfil que eu faço depois dessa conversa. Eu acho que a confeitaria ganha muito com você na confeitaria, pelo diferencial, pela entrega que você faz, pelos desafios que você se coloca, porque assim, eu sei que você deve ter meio que, não é que é sofrido, mas dizer assim, sido questionado, tipo, buttercream, esse cara é doido. Eu já escutei buttercream no calor. Arthur, no Nordeste você vai trabalhar com buttercream? Assim, né? Então, assim, é um desafio, né, que você está conseguindo, né, ser uma referência. Né? Você fala assim, você, que não é nem vai dar nem sobre, mas você é uma referência. E você deve ter um pouco desse entendimento do que você está fazendo. Você quebrou muito paradigma que existia aqui. Né? Não tenho dúvida do quanto a gente vai ouvir falar ainda no Arthur. Eu acho que você está só começando, na minha opinião. Você reúne as características de um empreendedor e do artista, dos dois juntos, né? Durma mais. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. O corpo aqui não faça como eu. Eu. Quando eu me operei de rim, é por causa disso. Eu não tenho tempo para beber água, velho. O corpo vai assim, irmão, vou fazer. Vou te ensinar que tu tem que beber água. E aí ensina desse jeito. A gente só aprende com a dor. Tem gente que só aprende com a dor. Esse sou eu. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu. Assim, eu digo, nós começamos a temporada. Esse é o primeiro episódio de 2023. Legal. E assim, começamos com o pé direito, com a sua presença aqui. Insistir. Né? Não deu, não vai, vamos hoje, não vai, não deu, não Mas deu. eu disse que a gente ia fazer. Mas... Cara, eu vou me justificar aqui. Flávio entrou em Não, contato comigo. mas algumas vezes a culpa foi minha também. Não. Mas ele fez o convite e lógico que eu ia aceitar de cara, só que as coisas não se encaixavam, porque eu sou de Penedo, tenho as responsabilidades. Eu vi você fez uma história... Ele tá em Recife. Foi. Não é?
Pra aprender, ele vai ter que passar pro Maceió. Tem que pegar esse cara aqui. O Flávio tá me stalkeando. Ele tá me stalkeando. Tá vendo por onde é que eu vou pra me pegar. Mas assim... Ele vai ter que voltar pro Maceió. Vai ter que passar por aí. Eu não abriria a mão de participar de jeito nenhum. Esses convites são louváveis e são coisas que a gente, de fato, tem que participar. Principalmente quando a gente tem uma pessoa que está dentro, incentivando o setor, o mercado da confeitaria e é entusiasta do mercado. Sim. Isso aqui tem que acontecer mais e mais, de outras maneiras, né? Encontros com confeiteiros da nossa região, quem sabe. Quem sabe, já. Exato, fazer coisas... Estão me cutucando tanto para isso. De vez em quando me dão umas alfinetadas. Você poderia pensar em fazer um evento. Traz as marcas, né? Faz um negócio legal. E é isso, cara. Eu só tenho que agradecer por ter convidado, de fato. Eu assistia, eu vi a Josi aqui com vocês. Eu vi o Natan aqui, né? Também. E, cara, eu assim, sendo muito sincero com você, eu pensei, alguma hora ele me chama. Alguma hora ele vai me chamar, não é possível. Porque eu assisti, de fato. E sempre me vem na cabeça, né? Uma hora vai chegar. Sim, vai chegar o momento da gente... Porque a gente quer. Sim. O profissional sempre quer, sim, participar das coisas. Assim, e eu digo assim, a riqueza disso aqui... Eu não sei se acho que eu não contei, não sei se você viu. Mas quando eu comecei na confeitaria, esse ano eu faço 10 anos de confeitaria. Né? E logo no começo que eu comecei a conhecer as pessoas, e são as pessoas da confeitaria que me fascinam, porque eu não sei fazer nada, nenhum bolo, então eu não posso dizer que eu sou confeiteiro, mas são as pessoas que eu conheci e as histórias delas. No começo, eu gosto muito de ler e escrever. Eu digo, eu vou escrever um livro sobre as histórias das pessoas. E isso sim, muito claro na minha cabeça, eu vou escrever um livro. Cara, mas aí começou a tecnologia. De vez de eu escrever um livro, vou trazer as pessoas para elas contarem as histórias delas. Fica muito mais real, muito mais real. Legal, né? E sabe assim, os feedbacks que eu recebo, que eu muitas vezes eu não divulgo, mas que eu recebi, assim, cara, você tem noção de quantas pessoas vocês inspiram? Aquela coisa que você disse, eu cheguei lá na Feira da Mar e as pessoas me dizem, vocês não têm noção de quantas pessoas, assim, tá por um fio de desistir. Isso é verdade. Entende? O tamanho disso aqui, não é entretenimento, muito pelo contrário. Isso aqui, a gente pode ver que eu dou umas pitadas aqui. Você está vendo que você não tem desculpa para fazer isso. Eu tô dando um recado para alguém que está escutando para dizer assim, eu dei aquela desculpa. Tá ligado? Não existe. Eu acho que a gente tem que deixar de se sabotar. Né? E tem muita gente se sabotando. Eu vou falar de um relato aqui, inclusive, de uma pessoa que falou comigo. Que falou que foi muito diminuída pela mãe, né? Antes e tal, e que ela acha que ela não consegue fazer bolo, e bababá, aquela coisa toda. E aí essa semana eu falei com ela, eu até eu vi uma frase, lembrei dela e mandei pra ela, que era justamente, né, sobre isso, que você não deixa as pessoas se diminuir, porque o resultado vem de você, não é das outras pessoas. Exatamente. Então, aí eu mandei pra ela, cara, ela ficou tão, assim, feliz, sabe, que eu disse... Você tem tudo para fazer o que você quer. Sim. As pessoas não vão te ditar. E se as pessoas te julgarem por alguma coisa, ela fez um curso. Pra você ter ideia, ela fez um curso. E no curso, ela era mais amadora, ela não fazia bolo. As outras confeiteiras começaram a rir do que ela estava fazendo. E aí falaram alguma coisa para ela, como se diminuindo ela, e ela disse assim: Arthur, eu fiquei tão sem reação naquela hora. Eu disse, você devia ter respondido a elas. Respondeu o que, Arthur? Eu disse, respondido que você estava ali para aprender e que um dia ia ser melhor que elas. Porque, cara, você não pode abrir a guarda e deixar. Não, claro. A gente precisa se posicionar. Sim, exatamente. Inclusive como pessoa para se proteger do mercado. Exatamente. Porque vai ter gente... Cara, o nome que eu mais gosto, que eu sou blogueirinho. Joia, eu sou blogueirinho. Eu sou blogueirinho. Eu sou blogueirinho. O que mais me dá? Cara... Eu não me incomodo. Zero de incomodação. Exatamente. Zero de incomodação. Eu tô incomodação. fazendo, e você? Né? É isso. Hoje vão te chamar de blogueirinha. Amanhã... amanhã. Pô, velho, como é que amanhã eu vou dizer que é sorte. Né? Não é assim que funciona. Sim, hoje você é blogueirinho, amanhã é sorte. Exatamente. Né? Mas é assim.
Meu querido, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Esse foi um papo incrível. Tem quantas horas aí, produção, de conversa? Ó, se deixar eu continuo falando, porque eu sou desse. Falo muito. 1h30 desse papo aqui. Show de bola. A gente não está ao vivo, porque a gente mudou o perfil. Porque a gente quer entregar qualidade. Quando a gente faz ao vivo, não tem tanta qualidade. Mas quando a gente grava e a gente coloca no material, né? Edita, fica um negócio. E assim, a gente quer... Eu não sei brincar. Como é que eu não sei... Exatamente. Não sabe fazer coisa pela metade. Não sei. Tem que fazer top 100%. E como primeiro episódio, eu acho que a gente começou o ano muito bem com a sua presença aqui. Que bom. Torço, sim, cara, hoje mais, conhecendo mais essa sua história, assim, você sabe que você pode contar aqui, é sua casa, que você precisar de qualquer coisa, a gente tá sempre à disposição. Como você falou, assim, eu sou entusiasta de verdade, eu acho que eu sou apaixonado pela confeitaria, assim, eu sou o confeiteiro mais, sem ser confeiteiro, apaixonado por confeiteiro, acho que eu me sinto, entendeu? Eu me sinto dentro do ecossistema da confeitaria, me sinto pertencente a isso. Sim. E cada vez que senta uma pessoa aqui e conta a história como você contou assim, é aí que eu disse, putz, eu tô no lugar certo, com as pessoas do meu lado certas. Então, torço demais a partir de hoje, assim, você pode dizer assim, cara, você tem uma pessoa que torce pelo seu sucesso, porque a sua história e o jeito que você se posiciona vai transformar a vida de muita gente. Ainda. Eu acredito nisso. Você vai inspirar e transformar a vida de muita gente ainda. Sucesso para você sempre. Obrigado. Para todos nós. Eu sei que você vai chegar lá onde você quer chegar pela determinação, com que você lida com as suas coisas, com seus sonhos e suas metas. Você tem sonhos, mas tem as metas para chegar no sonho. Então não é nada vago. A gente, pela conversa que a gente teve aqui, eu já entendi que esse cara é focado demais no negócio que ele quer chegar onde vai chegar. E não tenho dúvida nenhuma, porque eu acho que quando a gente quer, a gente não tem nada que impeça, né? Só ele lá de cima e ele querendo é o que vai fazer a coisa acontecer. Estaremos juntos lá na Mara. É isso aí. Estaremos juntos, vou estar lá também. E aqui as portas estão abertas para o que você quiser. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Que precisarem também. Não, e eu vou fazer aqui, como é que eu posso dizer? Todo final de podcast, eu dou uma lembrancinha ao meu convidado. E a minha lembrancinha é uma caneca personalizada feita à mão. Como não deu tempo de fazer, eu me estou declarando em público que eu vou a Penedo. Muito bem. Levar. E comer bolo. E comer bolo. Boa. Pronto. Vocês sabota a minha vida fitness, cara. Eu tento ser. Eu também tento ser, mas eu sou mais pra fitness do que fitness. Então está aqui, ó, compromisso feito em público. Eu vou a Penedo entregar lá a sua caneca. A gente vai tomar um café. Joia. Lógico que eu não vou deixar de comer um pedaço de bolo feito pelo Arthur Cavalcante Cake, né? Lógico, eu não sou... Arthur, muito obrigado. Valeu, cara. Né? Mais uma vez, cara. E teve alguma coisa que eu não lhe perguntei? Não. Tudo... Abordamos tudo, eu Mas acho. Mas como todo. Tem um desafio que eu faço. Diga. Suponhamos que você recebesse encomenda de um bolo e esse bolo fosse visto por... Quanto tem? 8 bilhões de pessoas no mundo. O mundo inteiro ia ver o seu bolo. Seus topos de bolo, você não faz topo de bolo. Mas nesse bolo tinha que ter um topo de bolo. E esse topo de bolo tinha que ser uma frase sua que as pessoas do mundo inteiro iam ler. Que frase você colocaria lá? Seja seu dom. Vou anotar essa aqui. Seja seu dom. Essa é a minha frase que eu sempre falo quando as pessoas dizem sobre talento, sobre dom, sobre não conseguir fazer as coisas. Você não é isso. Você pode ser o seu dom. Tá? Isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Acompanhem sempre o nosso podcast, o nosso Lookcast aqui, 16º episódio. Arthur Cavalcante, muitíssimo obrigado mais uma vez. Valeu. E a gente
Espero vocês nos próximos episódios aí do Lookcast. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até mais.